presidente Jair Bolsonaro voltou a descartar a possibilidade de o governo apoiar qualquer ideia de um lockdown nacional durante visita a Chapecó, em Santa Catarina. O presidente voltou a afirmar que a liberdade não tem preço e que, para quem trabalha, toda a atividade é essencial. Vamos assistir. Estou me lixando para 22. Vai ter uma pancada de candidato aí. Seria muito mais fácil a gente ficar quieto, se acomodar, não tocar nesse assunto, ou atender, como alguns querem, que da minha parte, que eu posso fazer, um lockdown nacional. Não vai ter lockdown nacional. O presidente ainda garantiu que o exército não vai ser utilizado, por exemplo, para manter o povo em casa. Ele voltou a defender que o efeito colateral da doença não pode ser pior que o próprio vírus. Bolsonaro reiterou ser contra a restrição do uso de remédios em pacientes diagnosticados com a Covid-19. Para o presidente, é inadmissível que limites sejam impostos aos médicos. Bolsonaro também disse que se considera o único líder mundial que continua apanhando isoladamente por causa das medidas que defende contra a pandemia. Ele ainda afirmou que o nosso inimigo é o vírus, não é o presidente, o governador ou o prefeito. Ontem, a apoiadores, ele já havia falado sobre o assunto. Vamos acompanhar. O Canadá está com problema de vacina também. O mundo todo, eu não sei, são os países que fabricam, os Estados Unidos, mais 3 ou 4. Mas ninguém lá ataca o presidente. Nós somos, assim. não, o pessoal quer destruir o vírus, né? Aqui quer destruir o presidente. Exatamente. É verdade. Eles não entendem que tem que unir o país para combater o inimigo comum. Não, Eles preferem atacar o poder. Se vai morrer mais gente, não interessa não. Pois é. A gente liga uma imprensa vendida, uma imprensa que só sabe falar mal 24 horas por dia, só sabe jogar contra, só sabe atacar o presidente e não entende que o inimigo, certo? É quem tá, esse vírus que está matando o vírus e o senhor está lutando para Mas eu resolvo o problema do vírus em poucos minutos. É só pagar o que os governos pagavam no passado para a Globo, para a Folha, Estado de São Paulo. Sim. Igual o outro lá que pagou. Esse dinheiro não é para a imprensa, esse dinheiro é para outras coisas. Bom, vamos voltar a Brasília. José Maria Trindade, e aí, Zé, sua avaliação sobre as declarações do presidente. Pois é uma novidade, sabe por quê? Existe uma pressão, existe sim, uma pressão grande que já entrou inclusive no Palácio do Planalto para uma mudança de postura do presidente, com a previsão catastrófica pulando pela janela do Palácio do Planalto de que atingiremos níveis insuportáveis e graves de mortos em decorrência da pandemia. O momento é muito grave, sim. Mais de 4 mil mortos por dia, 4 mil mortos por dia. Mas não devemos esquecer que tudo isso está acontecendo sob gestão de prefeitos e governadores que não têm absolutamente nenhum outro tipo de ação e nenhuma criatividade a não ser fechar, fechar e fechar. E houve sim um fechamento precoce até. Eu diria que um fechamento pode até paralisar, porque o vírus demanda movimentação. Então, um fechamento total, poderia atrasar em 1 dia, 2 dias o processo. Mas nada mais do que isso. Em seguida, todos retomariam. Mas, senhores, já estamos há mais de 1 ano nesse debate. Se todos tivessem acertado através de um acordão, é por isso que eu digo que acordo aqui em Brasília, ele vai contra o povo, e todo mundo tivesse ficado em casa, 1 ano depois, como estaríamos? Cheio de casos de Covid-19 do mesmo jeito, porque o vírus entra assim na casa, vindo de delivery, vindo de filhos que têm que trabalhar, vindo de maridos que têm que trabalhar. Não adianta, entraria nas casas sim. E completamente loucos, depois de 1 ano fechados, como pregam os poderosos que acabaram contraindo a Covid. Se eles contraíram a Covid, né, ou não seguiram o que falaram, ou o que falaram não deu nenhum resultado. Então esse é o debate. E por que eu digo que isso é uma novidade? Porque a pressão está aumentando. São 2 tipos de pressão que foram denunciadas aí pelo presidente Jair Bolsonaro com sua transparência tradicional e cultural mesmo, não adianta. Primeiro, governadores queriam um lockdown nacional. Receberam apoio de partes importantes do Congresso Nacional e até de líderes ali próximos do presidente e do Centrão. Queriam sim regras nacionais,
um lockdown, um toque de recolher nacional de forma uniforme e tal. E, por outro lado, alguns governadores e prefeitos queriam a ação das forças nacionais para colocar o povo na rua. Gente, isso é guerra civil. Isso é a administração do prefeito e do governador, e o povo tem que falar, o povo tem que reagir. Colocar o exército nas ruas para manter a população em casa, isto é estado de sítio, proibição de reuniões, todo mundo em casa com toque de recolher. Para se decretar um estado de sítio, tem que ser o presidente da República com aprovação do Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro está certo, ele já deu esse basta, não adianta, havia sim uma expectativa forte assim. Olha, se chegarmos a 5.000 mortes por dia, o presidente vai ter que se dobrar. Essa era a torcida aqui, vai ter que fazer o lockdown. E aí ele já deu um espalho, um basta, não haverá lockdown. Fiuza. Olha, essa premissa de lockdown, né, quer dizer, ela só não caiu em desgraça e foi banida do debate pela desonestidade, né, que infelizmente está aí se espalhando, né, por toda essa suposta discussão de saúde, né? Infelizmente, como estava dizendo o Augusto agora há pouco, né, quer dizer, você tem inclusive critérios, né, aí dos senhores da verdade que trazem o banimento, né, de postulados aí que não concordem com essa cartilha do tranca tudo, né, e que mencionem, por exemplo, o tratamento precoce. Então, é um ambiente, né, muito terrível afirmar e reconhecer isso, mas é um ambiente totalmente pervertido, né, a perversão aí da inteligência, né, a perversão do bom senso, né. Então, da mesma maneira que se fez e se faz esse embargo intelectual criminoso contra a questão do tratamento precoce, né? Transformaram, de fato, né, numa praga, né? Você mencionar como eu estou mencionando nesse momento, tentaram transformar isso numa praga, quer dizer, para cima dele, né? Com gosto de sangue na boca, vai com tudo para cima, estigmatiza, censura, né? É isso, para não dar tempo de discutir, porque se der tempo de discutir, a gente traz a declaração de Great Barrington, que tem uma série de cientistas de Harvard, de Stanford, né? Infectologistas, médicos, assinados hoje já por milhares de médicos e professores e profissionais de saúde. Isso não é a afirmação de que ali está uma ciência consolidada. Isso é a afirmação de que, sim, a experiência clínica do tratamento precoce com os coquetéis antivirais, que nós sabemos, é legítima e tem fortes indicações de eficácia. Ponto final, na opinião de muitos respeitados doutores, né? Não são aventureiros nem charlatões. Mas aí o que a gente cai é o seguinte, aí volta para o lockdown, que é a mesma coisa, né? Quer dizer, você é proibido falar de tratamento precoce e o lockdown é a santa panaceia, né? Errado, as duas premissas erradas, né? O lockdown no Brasil, agora, quer dizer, não só a experiência do não funcionamento durante um ano de experiência, né? Mas você tem a insistência de que a escalada de óbitos, e sobre isso a gente fala depois, mas a escalada é inegável, né, de contágio e de óbitos, que ela, então, empurra de novo a sociedade para o que seria a única saída, que seria deixar de viver em sociedade, né? Se isolar absolutamente, e como também mencionou o Augusto, de uma maneira hipócrita isso está sendo proposto, porque não há esse isolamento perfeito e todos fazem vista grossa para o que está acontecendo com os transportes. Olha,
poderiam estar circulando de maneira muito mais responsável os transportes públicos em todo o Brasil. Em todo o Brasil, né? Você está advogando que circula ou não circula? Eu não sei, eu sou leigo. Mas se a preocupação é o distanciamento, vocês estão fazendo vista grossa para a maneira como está funcionando. Tinha que ter mais ônibus, mais trem, menos gente por vagão, menos gente por ônibus, né? E outras medidas que não estão sendo tomadas, e é um vexame. Eu falei, né, de perversão intelectual. Essa é a maior de todas. O sujeito, para defender esse lockdown, fazendo vista grossa para o que está acontecendo, ele deve ter que fazer um contorcionismo de alma para aguentar ele mesmo. Então a gente viu, Vitor, nos Estados Unidos, o Dr. Fauci, que é o Mandetta de lá, já metendo o bedelho aqui. E não que ele não pudesse dar boas sugestões e recomendações, mas ele veio falar bobagem, dizendo que o Brasil realmente, talvez, precise de um lockdown. Ora, quando ele é perguntado sobre estados como do Texas e da Flórida, que reduziram as restrições, ou seja, permitiram uma maior circulação com distância, com responsabilidade, a responsabilidade possível, higienização, etc., etc., eles tiveram uma redução de casos. Aí os senhores da verdade devem estar assistindo isso, devem estar gritando, pula lá em cima dos pingos, diz que é fake news, diz que é fascista, diz que é não sei o quê, porque esse é o fascismo, esse é o totalitarismo, né? Não querem ouvir, não querem olhar para a realidade, não querem fazer ciência, que decorre sempre da experimentação. A experimentação mostra ao Dr. Fauci que estados com menos trancamento têm tido um melhor resultado no enfrentamento da pandemia. Sabe o que ele respondeu recentemente, alguns dias atrás? Não, a situação do Texas é confusa. Ou seja, ele gaguejou intelectualmente e está querendo de lá dizendo que o Brasil tem que decretar lockdown. Ou seja, isso não é absolutamente já há muito tempo ciência, isso aí é política. Você, Augusto? É o lockdown do prefeito de Curitiba, né? Com aquelas receitas da vovó que ele mostrou ontem. Então, é essa turma que faz o lockdown. É o seguinte, o Gilmar Mendes, ao dizer que a situação estaria pior se não fosse a gestão dos governadores e prefeitos, ele está admitindo que a gestão foi dos governadores e prefeitos. Eles decretaram sucessivos lockdowns. E estamos onde estamos. O que eu acho espantoso da parte dos jornais, quer dizer, eu achava que nada me espantava mais, continua me espantando. Eles vão dizendo que o Bolsonaro não pode entrar nessa, porque ele é genocida. À distância ele já cometeu um genocídio. Agora, quando aparece o número assustador, perturbador, 4.000, por exemplo, mortos, aí eles noticiam como se os governadores e prefeitos não tivessem nada com isso. Mas é deles a gestão da pandemia. E se eles não conseguem um lockdown para valer, por que vivem prorrogando o lockdown a uns inúteis? Como fazem? A gestão é deles. Agora, os governadores dizem que o povo não faz o lockdown direito. Então, parem de fazer isso aí. Procurem outras fórmulas e ouçam, como diz o Guilherme, que a saúde, ela não tem a mesma voz ou o mesmo pensamento em países diferentes. Repito, o resto do mundo está cansado de lockdown. E lá eles fazem lockdown para valer, estão cansados. A Alemanha, na Alemanha, a Angela Merkel não consegue mais impor esse tipo de restrição à liberdade, porque eles sabem o que é perder a liberdade. Eles ainda carregam, ainda bem que isso ocorre, o trauma da Alemanha nazista. E aqui, a gente tolera todo tipo de arbítrio em nome de uma fórmula que não funciona. Repito, como é que pode haver lockdown com ônibus circulando e ninguém diz nada? E a imprensa torce mesmo pelo vírus. Eu vejo o seguinte, eles fazem questão de escurecer um horizonte que já não é claro, dando, por exemplo, números
invertendo critérios para divulgação de números, que resulta no seguinte, essa inversão. Eles não dão o número de mortes por milhão. Isso é sonegado ao leitor. Eles dão o número absoluto. Só então o Brasil, que não está entre os 10 países onde mais se morre, aparece como epicentro da pandemia. Não é. Eles dão a vacinação, sim. Aí eles relativizam. Agora eles estão colocando como primeira informação do tal consórcio de jornais, aí, de meios de informação, eles estão colocando como primeira informação o número de vacinados em relação à população. Não relativizam as mortes, relativizam a vacinação. E como, para quem não sabe, o leitor ele começa toda a página, vocês podem reparar no que vocês próprios fazem. O leitor lê da esquerda para a direita, sempre. Então eles põem a matéria cadavérica, a matéria de necrotério à esquerda e também o número de vacinados em relação à população. Para quê? Para que não apareça o número que é alto de vacinações, né, de imunizações já alcançado pelo Brasil. Falta muito, falta. Mas o Brasil está vacinando, então isso é sonegado. Por quê? Porque você quer mostrar que a tragédia, ela se impõe não por culpa dos governadores e prefeitos que controlam o combate, administram, mal para burro, o combate à pandemia, mas a culpa é do presidente genocida que foi afastado da gestão da pandemia. Então não faz sentido, você anuncia um lockdown decidido pelo governador. Ele não dá certo e é prorrogado. Aí você dá o número de mortes e acusa o governo federal de omissão. Já o STF está bastante ativo. É uma bobagem atrás da outra.